Vamos fazer aquela recapitulada de final de ano para quem me acompanha, saber assim um pouco das coisas que eu tô lendo. Claro que, né, vou fazer uma lista assim de 10 livros interessantes que eu li esse ano, ou pelo menos acho que li esse ano, né? Não é como se não tivesse uma zona nebulosa aí de livros que eu li final do ano passado e início desse ano, mas enfim, acho que li esses livros esse ano. Vou falar também dos livros que eu usei mais para pesquisar, né? Eu usei muito ditos escritos de Foucault para pesquisar. Eu li o volume 4 de História da Sexualidade, que eu não tinha lido ainda, porque é razoavelmente recente, é um livro enorme, é um livro chato que não vai nem entrar na lista. Chato, mas importante, tá? Então eu quero começar em 10º lugar, né? Não que também a nossa seja uma hierarquia totalmente rígida ou alguma coisa, mas em 10º lugar eu quero começar com A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda, que é um antropólogo que ele teve uma série de experiências com alucinógenos, né? Especialmente mescalina do peiote, também psilocibina, de cogumelos, a tal erva do diabo, tudo sobre a orientação de um xamã chamado Dom Juan. Eu confesso que pelas pessoas me falando que o livro era muito legal, eu esperava um pouco mais do livro. Ele é interessante, ele é muito interessante, tanto que ele tá na lista, mas a parte que eu mais gostei são os comentários do autor no início do livro, que ele escreve, se eu não me engano, 30 anos depois, refletindo sobre o livro. Ele passa muito tempo da vida dele, ele escreve muitos livros sobre essa experiência com Dom Juan, etc. Eu li só esse, que é o primeiro, achei bastante interessante, recomendo a leitura, mas não chega a ser impressionante, não mudou a minha vida. Também eu não sou tanto de ler literatura, eu sou mais de ler filosofia, mais de coisas em busca de conhecimento, e esses comentários do autor traz muito conhecimento, é muito bonita a cosmologia que ele descreve, depois de passar muito tempo digerindo e tentando entender a lógica interna do que acontece com aquela experiência que ele teve com o xamã indígena. Em 9º lugar, aqui é um pouquinho problemático, tá? É o Mil Platôs, tá? Não sou um deleuziano, não tinha lido o Mil Platôs, li só o volume 1, inclusive, já comprei o 2 para ler depois, mas assim, eu tô recomendando com ressalvas, porque é um livro bem difícil, muito, muito, muito difícil, tanto que como apoio, né, eu precisei utilizar esse livro aqui, Mil Platôs de Deleuze e Guattari, do Brent Atkins, tá? Eu nem li esse livro todo, eu estou usando ele como fonte de pesquisa, né? Então, ele faz uma apresentação muito interessante sobre algumas obras do Deleuze e sobre todas as obras que o Deleuze e o Guattari têm juntos, tá? Então, eu tô recomendando, na verdade, mais esse livro do que o Mil Platôs. Vou falar como que eu uso ele, né? Então, eu leio essa introdução, eu leio, né, toda a apresentação, tudo que o autor considera necessário você saber antes para começar o Mil Platôs, e ele comenta sobre o que ele chama de metafísica da continuidade em Deleuze, que é muito, muito importante. E é nesse volume 1 que ele também nesse livro ele explica, mas é nesse volume 1 que tem o conceito de rizoma, que é muito interessante, muito importante para quem é pós-moderno e para quem quer entender Deleuze, tá? Então, abordar a questão da metafísica da continuidade aqui no comentador e depois ir para o rizoma, que também vai explicar aqui, é muito interessante, muito importante. Eu coloco em 9º lugar pela escrita, que é ruim e difícil, tanto que precisa de um comentador, que também é complexo, mas se o Deleuze escrevesse bem, ele estaria muito mais na frente, porque é um livro muito, 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 muito importante. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Em 8º lugar, A História do Olho do Bataille. Esse é um livro para poucos, tá? Esse é um livro para poucos. É um livro que vai contra a moral de muitas pessoas. Enfim, eu vou recomendar assim se você não tem problemas com pensar um pouco fora dos padrões e costumes da moralidade tradicional, tá? Bastante interessante. O Jorge Bataille, o Foucault comenta muito dele. O Foucault é muito fã dele, tá? E o Foucault é um pervertido. Realmente o livro é muito bem escrito, realmente é muito interessante. Traz uma série de reflexões, mas eu vou recomendar com ressalvas, né, por sua conta e risco, tá? Por sua conta e risco. Em 7º lugar,
Um Projeto de Democracia, do David Graeber. Para quem não sabe, o David Graeber ele é antropólogo e anarquista. Eu já comentei várias vezes dele aqui no canal. Ele comenta nesse livro sobre o Occupy Wall Street, onde ele também foi um dos organizadores. Ele comenta sobre movimentos sociais. Uma das coisas mais interessantes desse livro é quando ele comenta, né, como a democracia não é algo que surge na Grécia Antiga nem nada. Eu vou fazer vídeo sobre isso. Mas também é muito interessante quando ele fala que a mídia, ela tenta visibilizar uma série de atrocidades, uma série de como o mundo tá ruim, como, né, como a burguesia tá ganhando, como tem violência, e ela não visibiliza a resistência, né? A gente acha que não existe resistência no mundo, mas existem muitos movimentos de resistência, e até isso é uma questão de como a informação se propaga. Então não vamos necessariamente perder, tem muita coisa, muita resistência acontecendo, e ela não chega até a gente, tá? Ela não chega até a gente tem que seguir lutando. Em sexto lugar, Bakunin, Deus e o Estado. Eu li esse livro porque eu fiz live sobre anarquismo com Glaucio Gonzalez, meu camarada Glaucio Gonzalez, do canal Glaucio Gonzalez, que eu recomendo que você se inscreva, tá? A gente fez live no canal Pantarrei, do Matheus Bustamante, meu camarada também, que eu também recomendo que você se inscreva. Então, Glaucio Gonzalez, Pantarrei. Espero poder discutir anarquismo mais pra frente, em algum momento, com Glaucio de novo, provavelmente no canal Pantarrei. Então, estou me preparando. Li alguns livros sobre anarquismo, li inclusive o Stirner, tá? Li o Stirner, o único e sua propriedade, mas o Stirner não entrou pra lista. Gostei do livro, mas não entrou pra lista. Deus e o Estado, pensei, vou selecionar um. Graeber não conta, mas vou selecionar um anarquista, e realmente o que eu mais gostei até agora foi Deus e o Estado, do Bakunin. Quando ele fala de materialismo, eu achei muito interessante. Eu tô ansioso pra ler mais de Bakunin, inclusive já tenho um outro livro que eu vou ler dele, mas por hora fica a minha recomendação, Deus e o Estado, do Bakunin. Em quinto lugar, eu não tenho livro físico. Esse livro eu não consegui comprar, eu li ele em PDF. Também é um livro que me influencia muito, que se chama A Armadilha da Identidade, do Assad Haider. Eu já comentei dele aqui, eu pretendo fazer vídeo sobre ele, acho bastante interessante. Então, para quem tá pensando hoje, né, identitarismo, luta de classes e a questão racial e a questão das classes, esse livro, A Armadilha da Identidade, é muito interessante. Eu diria que fundamental para pensar a questão da identidade hoje. Eu diria, inclusive, que o livro não vai te apresentar uma armadilha da identidade, ele vai te apresentar várias. Eu acredito que existem várias armadilhas da identidade, a identidade é cheia de armadilhas, e nem por isso a gente tem que abandonar o debate sobre identidade. Então isso precisa ficar muito claro. O modo como a gente vai tratar a identidade pode cair em várias armadilhas, mas não tratar da questão da identidade também já é uma armadilha. Quarto lugar, também é um livro que eu não tenho físico, que eu li em PDF. Na verdade, foram os únicos 2 livros que eu li em PDF, foi a Armadilha da Identidade, e esse que eu vou falar agora, que é muito, muito, muito importante, é um livro um pouco denso, que é Loucos e Degenerados, da Sandra Capone. A Sandra Capone, inclusive, é uma professora da UFSC, né, da universidade, que eu fiz toda a minha formação. Eu sei quem é, eu conheço ela, mas eu não tive aula com ela, não tenho nenhum contato com ela, mas o livro é muito bom, ela é uma pesquisadora muito séria, ela é uma Foucaultiana, o livro é totalmente influenciado por Foucault, embora não seja um livro sobre Foucault. É um livro, então, sobre essa questão dos transtornos, doenças mentais, sobre a história, né, ela pega toda a questão que Foucault faz com a história da loucura, com o poder psiquiátrico, ela faz uma genealogia da questão da degenerescência, então, que o Foucault comenta, tá? Então ela parte de Foucault, a questão da degenerescência, como os ideais de degenerados ainda permeiam, inclusive a psiquiatria atual. O DSM-5, esse livro é um livro sensacional para a gente pensar o DSM-5, para a gente pensar essa sociedade hipermedicalizada, hiperdiagnosticada, embora, como é uma genealogia, como é um livro denso, ele vai por meios que às vezes você tem que ler com calma, tá? Você tem que ler com bastante calma para entender o que está acontecendo. Em terceiro lugar, eu não vou colocar um livro que eu li, eu vou colocar um livro que eu reli. É até meio sacanagem, porque ele é um clássico muito grande, ele é um dos maiores clássicos do século XX. Ele talvez teria que estar em primeiro lugar na lista se fosse por ordem de importância ou alguma coisa do gênero. Mas como eu reli também, eu vou colocar ele um pouquinho abaixo. É o clássico do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu reli ele porque eu vou criar uma playlist sobre pós-modernismo, para explicar o pós-modernismo. E aqui a gente tem aqui um dos principais autores para entender a pós-modernidade. Eu acredito que talvez seja o livro mais importante sobre história e filosofia
filosofia da ciência, porque essa história da ciência vai gerar toda uma filosofia da ciência que vai influenciar muito as pessoas e, na minha opinião, influencia muito o pós-modernismo. Na verdade, a posição pós-moderna que a gente tem sobre ciência vai estar em Thomas Kuhn e depois em Feuerbach, tá? Feuerbach também é alguém que eu já li, mas não foi esse ano, para ler um outro livro dele e também vou trazer aqui no canal, mas isso fica para depois. É nesse livro, inclusive, que ele vai falar sobre o conceito de ciência normal e revolução científica. Em segundo lugar, Mulheres, Raça e Sociedade, da Angela Davis. Esse livro aqui, né, sensacional, sensacional também para pensar a questão da identidade, a questão do identitarismo, a questão das raças, enfim, a questão das mulheres, da raça e da classe. A Angela Davis, ela não deixa a desejar em nenhum dos três aspectos. Ela é uma marxista, ela é uma mulher negra, ela fez parte dos Panteras Negras, ela foi perseguida pelo FBI, e se a pessoa é perseguida pelo FBI, a gente já tem que dar uma credibilidade, porque o FBI é um lixo, né? Aqui ela vai falar da armadilha da conveniência, a armadilha da conveniência, que eu quero trazer em outros vídeos, não vou entregar tudo nesse livro, porque é um livro para comentar rapidamente sobre alguns livros que eu achei interessante esse ano, como curiosidade mesmo, para vocês terem noção, né, de talvez estar pensando em ler algum livro, ter uma noção, assim, que esses livros realmente são bons e valem a pena serem lidos. E por último, em primeiro lugar... Não, calma, antes de falar o primeiro lugar, eu vou comentar os dois livros que eu estou lendo, então não tem review sobre esses livros, não vai ter um comentário, embora os dois sejam bastante interessantes, porque, né, eu não li, não vou dar uma opinião sobre um livro que eu não li. Mas nesse momento, eu estou lendo O Legado Roubado, do George James, que defende a tese de que toda a filosofia grega foi, na verdade, roubada do Egito, foi roubada, então, da África, tá? Isso, tanto os pré-socráticos que tiveram, então, contato com os pensadores do Egito, quanto a questão de Sócrates, Platão, Aristóteles, especialmente Aristóteles, que foi tutor do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande invade o Egito, ao invadir o Egito, saqueia uma série de obras, então tem toda uma questão aí que eu não tô aí muito bem para falar, porque estou lendo o livro ainda, mas é muito interessante pra gente pensar como a gente toma como dado, né, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga e o grande saber desses grandes sábios individuais que produziram conhecimentos assim que nos parece impossível que tenham sido produzidos por seres individuais. Talvez seja realmente impossível e talvez eles tenham roubado de outros lugares. Essa é uma pauta que me interessa muito e que eu pretendo estudar melhor, até porque eu tenho sérios problemas com o modo como a gente trata a filosofia da Grécia Antiga e a filosofia em modo geral. Eu também tô lendo Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, do Engels, nosso querido Engels. Esse livro também tem um ensaio chamado Sobre a História do Cristianismo Primitivo. Estou ansioso para lê-lo, né? Mas o Engels escreve muito bem, eu gosto muito do Engels, eu estou sempre inserindo nas minhas leituras alguma leitura dos clássicos do marxismo, né? De Marx, de Engels, né? Não li tudo ainda, mas sigo lendo com calma também para digerir, para discutir. Já li bastante coisa, mas tem muita coisa para ler. Eu fui muito influenciado pelo Anti-Düring e pela dialética da natureza do Engels e pelo da propriedade, família, etc. também. E esse livro aqui eu acho que vai me influenciar bastante. Eu já comecei, já me interessei muito. E agora vamos ao primeiro lugar, alguém que se repete na lista porque é muito importante. Foi um dos autores mais importantes que eu li na minha vida e que eu acredito que eu vou ser sempre influenciado por ele, que é o David Graeber. E no caso, em primeiro lugar, Dívida, tá? É um livro um pouco grosso, não vou mentir pra vocês, mas é um livro muito importante, muito interessante. Você não vai mais ver o mundo com os mesmos olhos depois de ler esse livro. É uma leitura agradável, é um pouco maçante porque o livro é muito longo, ele vai com calma mesmo, ele gosta de mostrar os dados, ele gosta de mostrar os fatos, ele gosta de contar a história. É um livro muito delicioso, eu tenho até inveja de quem não leu porque eu gostaria de estar lendo esse livro pela primeira vez, mas assim, é um livro para ser estudado, tá? Uma das coisas que eu quero esse ano, porque não adianta só a gente ficar lendo livro, tá, gente? Não é ter uma lista de 100 livros por ano. Se você leu 100 livros num ano, quer dizer que você não estudou nenhum livro. Então é importante estudar livros. Esse é um livro que vale a pena ser estudado. Eu pretendo sim estudar esse livro e outros livros do Graeber, porque ele é uma das minhas maiores influências. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem quiser, comenta aqui sobre esses livros, se já leu algum, se leu algum livro muito legal e quer recomendar para mim ou para as pessoas que lêem os comentários no canal, coloca aqui nos comentários. Agradeço quem ficou até aqui, porque é uma coisa muito específica, né? Não é um vídeo assim para gerar engajamento, alguma coisa. É para quem realmente segue o canal e quer saber os livros que eu ando lendo, são esses. Espero que tenham gostado e até mais.